Várias pessoas chegam pra mim e perguntam: Igor, é real que dá pra falar inglês fluente em 6 meses, mesmo que eu não saiba nada? E aí, quando eu falo que sim, eu me sinto meio que... hoje em dia na internet tem muito isso de existirem golpistas e charlatões e pessoas que prometem o universo e não cumprem nada, né? E a gente viu muito isso nessa onda de vendedores de curso. Eu preciso comprar um óculos que não reflita a luz. Vocês sabem como é que é o nome dessa lente? Eu achei que fosse lente azul. Eu acho que esse óculos tem lente azul, inclusive. Eu não sei se tem que ser anti-reflexo. Não sei. Comentem aí embaixo e me ajudem a escolher um óculos que não atrapalhe com os refletores de luzes. Mas enfim. Então, as pessoas acabaram ficando um pouco acostumadas a consumirem produtos muito ruins na internet de pessoas que começaram a se considerar experts ou líderes em algum assunto, né? Então, começou a ter uma onda de cursos muito vazios e que se tornavam muitas vezes falcatruas, onde as pessoas até mesmo perdiam dinheiro, não conseguiam reembolso, né, e tudo mais. E aí diminuiu esse consumo e também manchou a imagem de infoprodutores que dedicam a vida para isso, que é o meu caso. E aí, nesse sentido, quando a pessoa vê algum post meu, algum anúncio, alguma coisa falando aprenda inglês em 6 meses ou eu devolvo seu dinheiro, a pessoa acha que eu estou de fato fazendo uma promessa falsa para ela e eu sou mais um golpista na internet que quer arrancar o dinheiro dela e não dar resultado nenhum para ela que eu estou prometendo. Mas isso acontece pelo fato das pessoas também muitas vezes não me conhecerem, né? Então esse inclusive é um dos motivos de eu estar desgostado de continuar a produzir conteúdo lá no Instagram. Produzir conteúdo é a minha paixão. É uma coisa que eu amo, que eu adoro, é terapêutico pra mim e eu adoro agregar valor na vida do próximo. Esse é pra mim uma filosofia de vida, basicamente. Só que no Instagram, os conteúdos são muito rasos, né? Então a pessoa acaba não me conhecendo bem quando ela vê o meu site ou um anúncio meu falando isso, ou nem que seja... Porque esse é o que chama atenção, né? Claro que não são todos os anúncios que eu uso falando isso. Aprenda inglês em 6 meses. Né? Mas esses em específico, que são uma verdade, né, para quem se propõe a cumprir o método, a entrar aqui na proposta de filosofia, a ter o meu acompanhamento, isso se torna muito possível, eu já vou entrar nesse assunto, mas pelo fato desses anúncios ou dessa comunicação existir, isso acaba atrasando um pouco a minha imagem. Mas aí entra assim, Igor, tá, você entendeu o problema, mas então por que você não faz uma comunicação de que você não promete a fluência, porque você vai só ensinar a pessoa a falar inglês? Porque aí a gente entra num outro contexto, que é o contexto de vendas, né? Então, se a pessoa vê que o fulaninho B tá prometendo para ela alguma coisa e o fulaninho A só tá falando para ela alguma coisa ali que possivelmente ela não enxergue como algo valioso ou prático, sei lá, aprenda inglês em 6 meses, soa muito menos atrativo do que alcance a fluência em 6 meses ou eu devolvo seu dinheiro de volta, né? Então entra em todos esses contextos de testes, de copywriting, de escrita e tudo mais. E a gente já fez o teste aqui, né? O que acaba tendo o melhor resultado é uma comunicação assim mais promissora. Até porque aí a gente entra num outro universo. O contexto de inglês, o nicho de inglês no Brasil é um nicho extremamente disputado, né? O Brasil é um dos países que mais possuem escolas de idiomas no mundo, porém inclusive, ao mesmo tempo, um dos países onde as menos pessoas falam inglês no mundo, né? Então, 95% da população brasileira não fala inglês. E desses 5% que falam, só 1% que fala é fluente, né? Ou seja, consegue manter uma comunicação ali tranquila. Então, para vocês verem que o nicho de idiomas no Brasil, além desse mercado digital ter se popularizado e junto de mim, né? Não tô criticando ninguém, nem falando dos outros ou nada do tipo, mas tô falando que junto de mim, outros professores de inglês também começaram a trabalhar nesse mercado, outras escolas de idiomas foram surgindo, né, com o boom da internet. Então, se você não tem essa comunicação que chama atenção no meio desse imenso mar, né, onde as pessoas estão tentando ser fisgadas, digamos assim, pelos anúncios, se você não chama atenção, você acaba nadando e morrendo na praia, literalmente, né? Voltando ao anúncio, que é o título do vídeo, né, eu quis entrar nesse assunto já antecipando para que você entenda agora o que eu vou falar. Então, as peças vão se encaixar na sua cabeça também, assim como estão encaixadas na minha, eu tenho certeza.
Voltando ao título do vídeo, sim, é completamente possível você falar inglês fluente em 6 meses. Como que isso acontece, Igor? Se eu não sei nem um verbo to be, né? E aí entram coisas que não são necessariamente do campo... Vale eu dizer que não são necessariamente do campo didático, porque o campo didático é você sentar e estudar ali o meu material, né? Então, eu tenho conteúdo gramatical, eu tenho conteúdo de expressão verbal, de phrasal verbs, de superlativos, de diminutivo, de tempos verbais, enfim, esse é o conteúdo didático. Só que existe também uma parte por trás do processo de aprendizado de idiomas que fala muito mais alto do que o conteúdo didático que você vai seguir, que é a mudança praticamente de mentalidade e você enxergar o estudo com outros olhos. Enfim, são muitas variáveis que eu falo muito ao longo da minha jornada aqui no digital. Quem assiste as minhas lives sabe como é esse conceito que eu vou entrar agora. E eu vou tentar antecipar um pouco ele, né? Então, o que eu falo muito para os meus alunos trabalharem na cabeça é o poder das pequenas vitórias. Então, muita gente começa a estudar inglês pensando assim, caramba, eu da semana que vem vou estar igual aquele filme falando, esse filme que eu vi essa semana, a mulher falando hello, how are you, what do you wanna eat, I'm feeling hungry, e aí você já começa a achar que você, num curto espaço de tempo, vai ter um resultado muito grande, né? E isso acontece com qualquer ser humano em qualquer projeto que se propõe a fazer. Por exemplo, né, entrar na faculdade, entrar na academia, né, até mesmo na faculdade, eu vou deixar aqui engavetado pra gente falar daqui a pouco. Entrar na academia, se você entra na academia, cara, no primeiro dia, psicologicamente, você sai da esteira, você acha que você já emagreceu, você olha pra baixo, você dá uma murchadinha na barriga, o seu psicológico fica alimentado, né? Por quê? Porque o nosso cérebro gosta dessa sensação de dopamina, o nosso cérebro gosta de vencer. Só que nem a todo momento nós estamos vencendo na vida, né? Então, esse assunto que eu estou entrando com você é basicamente você entender o funcionamento do seu cérebro e como acostumar ele a estar sempre com essa sensação de estar vencendo, né? E dessa forma você se torna muito mais produtivo, meio que manipulando de uma... Somos todos adultos que estamos aqui assistindo esse vídeo, né? Manipular não é uma palavra numa conotação negativa, né? A gente manipula coisas na nossa vida o dia inteiro. Então aqui você vai estar manipulando o seu cérebro, você vai estar controlando ele. Para quê? Para que você comece a enxergar as situações e também adotar um processo de estudos que alimente o seu cérebro de dopamina. Tá, Igor, como assim? Que maluquice isso que você tá falando, né? Não sei o que, falou de academia, que não sei o que, não sei o que lá. Exatamente. Aí quando você vai pra academia, você tá lá um mês malhando, né? Um mês a sua amiga já parou de ir, que era a sua motivação. Então olha que interessante isso, né? O ser humano, ele faz parte... Nós temos senso de comunidade, né? Então, tudo que a gente faz em conjunto é mais fácil. A gente tem mais força para ir, a gente tem mais vontade de fazer do que quando a gente se compromete a fazer algo sozinho. Então, por exemplo, se você fala que você vai para academia sozinho, é muito mais difícil, não tô falando que é impossível, você pode até colocar esse projeto na sua vida, mas é muito mais difícil e muito mais provável que ele fracasse ao longo do tempo, você sozinho, do que se você tiver uma companhia, né? Nem que seja você fazer uma companhia lá na academia para que você, quando chegar lá, seja satisfatório, né? Para que você tenha esse sentido de esse engajamento humano de coletividade que todo mundo precisa, todo mundo tem, né? E isso entra no assunto de falar inglês, né? Então, quando o aluno compra alguns cursos de inglês por aí que são muito ruins e deixam de fato o aluno sozinho no processo, ou passam um conteúdo que é extremamente robótico, onde a pessoa tem que o inglês parece uma matemática e se torna uma coisa extremamente confusa. E aí, quando o nosso cérebro... Olha que interessante quantos assuntos que a gente está falando aqui para que você vá expandindo sua consciência sobre como a sua cachola percebe e vá ressignificando várias coisas na sua vida, né? Não só o processo de estudar inglês. Mas quando o nosso cérebro lida com algum assunto novo, a primeira ação que ele toma é rejeitar, né? Então, tudo que é novo pra gente, a gente já olha meio que numa travada, a gente meio que não curte, né? Meio que assusta, né? Até você parar e olhar e se familiarizar. Olha isso, o cérebro precisa de familiarização, né? E por que quando
Quando você vê alguma coisa nova, você rejeita de forma automática, porque isso é instinto humano. Os seres humanos, desde a Idade Média, desde a época lá das pedras, sempre desenvolveu o instinto de ter que sobreviver, né? Então, isso é até um conceito bíblico, se eu não me engano. Eu não sei se é filosófico, eu estudo muito sobre filosofia. Esses assuntos, inclusive, são meio que respaldados nisso. Mas existe um conceito que fala que todo ser humano, e é de fato, né, tem 3 instintos, que é basicamente de reprodução, de continuidade da humanidade. Então é a vontade de ter filhos, é a vontade de formar uma família, é a vontade, sei lá, de ter um pet, alguma coisa assim. E o segundo é a sobrevivência, né? Então a gente vai estar sempre, a todo momento, buscando se proteger para que nenhum mal nos aconteça e a gente tem essa continuidade, né? Então olha como vai meio que interligando. E o terceiro princípio é o desejo de que nós somos seres desejantes. Então a gente está sempre em busca de mais, né? Então você quer sempre um celular novo que acabou de sair, você quer sempre o computador novo que acabou de sair, você quer sempre uma roupa nova, quer sempre ir num restaurante novo, quer sempre viajar para um lugar novo. A gente quer sempre coisas novas. Então esses 3 princípios vão formando o ser humano. Beleza, Igor. Tá, você tá falando uma coisa já que tá expandindo, a minha mente já tá indo em outro lugar. A minha mente já tá lá em cima, assim, ó, lá nas nuvens. Mas, voltando então ao assunto, para que você entenda isso, né? O seu cérebro rejeita coisas novas por causa dos 3 instintos principais que todo ser humano tem, enfim, e tal. E aí, quando você senta para fazer um conteúdo programático, né? Seguir ali uma linha metodológica, como é um curso, como é o meu curso, no caso, né? Mas antes de você entrar no meu conteúdo didático, eu faço essa expansão de consciência com você antes, né? E é basicamente tudo isso que eu tô falando aqui. Lá eu passo muito mais coisas, enfim, aproveitar e fazer o jabá aqui, né? Então, quando você está fazendo esse conteúdo programático sem entender como funciona o seu cérebro, você acaba fazendo ele de uma maneira ineficiente. Por quê? Porque você vai sentar para estudar. E quando você senta para estudar, você já vem com uma carga negativa. Então, você passou o dia inteiro cansado, estudando, trabalhando ali, fazendo alguma coisa, matando um leão por dia, né? Que é o que a gente faz. E quando você chega em casa, você pensa assim, tem que estudar inglês. Olha como o teu pensamento já está programado para a forma negativa, né? Então, naturalmente, o teu cérebro, todos os neurônios seus divertidamente vão começar a correr aqui no que você está sentindo, né? Então, se você já pensa no processo de estudar inglês com um olhar negativo, a chance de tudo dar errado é muito mais alta. Por quê? Você vai sentar para fazer algo que o seu cérebro busca sempre dopamina. Dopamina é prazer. Então, se você senta para fazer algo que não é prazeroso ao seu entendimento, o seu cérebro vai rejeitar isso de todas as formas. E quando todos os divertidamente aqui estão rejeitando, apertando os botões vermelhos enquanto você está tentando estudar, o teu processo de absorção é completamente reduzido, né? E isso atrapalha a sua memorização. Aí por isso que você chega no dia seguinte e você fala assim, puta que pariu, estudei inglês, mas eu não lembro de nada. Por quê? Porque você está fazendo um processo de estudos ineficiente, onde você não está manipulando literalmente os seus divertidamente para que você pense assim, caraca, vou sentar agora, vou estudar inglês, que aquela vaga lá no trabalho de 10 mil reais é minha ano que vem eu vou estar botando lá a minha inscrição, eu vou conseguir, né? Ou melhor, I'm gonna get it, né? Então tu já começa, olha como muda. Eu mudei aqui o meu sentimento só de ter mudado a programação mental e de ter mudado o que eu escolho sentir também, né? Então é até um pouco complexo falar o que você pode escolher sentir, mas sim, você pode alimentar certos sentimentos. E aí isso entra em muitos assuntos legais, que é basicamente a neuroplasticidade, né? Esse barulho velho é a minha cadeira que tá toda quebrada aqui embaixo do meu lindo gatinho, que adora simplesmente arranhar ela inteira. Então, assim, a cadeira já tá pedindo arrego, literalmente. Né? Meu Deus, esqueci o que eu tava falando. Sobre a neuroplasticidade, né? Então, o conceito da neuroplasticidade é um estudo científico, tá? Você pode pesquisar. É de que neuro é o nosso cérebro, né? Derivado da palavra. E plasticidade é de algo plástico, ou seja, que é moldável, né? Que tem possibilidade de ser expandido. Plasticidade. Então, o conceito da neuroplasticidade tende que, quando o nosso cérebro foca em algo, isso se expande também na nossa mente.
né? Então, se você senta com um sentimento programado negativamente, ai, tem que estudar inglês, que saco, queria ver a série hoje que acabou de sair o episódio, tava esperando a semana toda, eu ter que fazer essa box que eu... Olha como isso já é ruim. E aí, o conceito da neuroplasticidade dentro do... Gente, o nosso cérebro é incrível. Quando você entende o funcionamento dele, você meio que fica assim, caraca, então é assim, então se eu fizer dessa forma funciona. É uma coisa louca, né? Mas aí você começa a alimentar mais esse sentimento negativo, isso vai expandir dentro de você e vai ser só ladeira abaixo, né? Vai entrar aqui em tudo que a gente está falando. Então, sim, voltando ao título do vídeo, né? Isso tudo que eu acabei de te explicar é basicamente... antes de eu montar o meu curso de inglês, eu pensei assim, cara, eu não quero ser mais um professor ou mais um curso de inglês. Eu quero ser diferente. Eu quero entregar um valor diferente. E eu entendo e acredito que o segredo da vida, e principalmente o segredo de quem prospera na vida, é você agregar valor na vida do próximo, né? Então, isso inclusive também é um conceito bíblico, é um conceito de que Salomão, na época lá bíblica, ele era dono de muitas terras, ele tinha muitas abundâncias, muitas riquezas, de que ele orava, ele pedia a Deus, né? Eu já falei sobre esse conteúdo aqui no canal, de que ele orava e pedia a Deus para ele ter essa prosperidade ali na vida dele. E isso fazia com que ele também abençoasse outras pessoas, colocando para trabalhar em suas terras e tudo mais. Então isso é um conceito bíblico de anos e que a gente vê se perpetuando até os dias de hoje, né? Então, cara, as pessoas que têm ali uma certa notoriedade por agregarem valor de alguma forma à humanidade, elas têm abundância financeira também. E aí você pode estar pensando assim, putz, Igor, mas aí esse agregar valor é o quê? É eu servir a guerra lá que está acontecendo lá no Oriente Médio e seja isso? Não, não é exatamente isso. Por exemplo, o Elon Musk, que criou a Tesla, que são carros que reduzem a poluição global e que fazem um bem para a humanidade. Então, olha como é uma coisa que vai ligando a outra, né? E aí, quando eu fui desenvolver o meu curso de inglês, eu pensei exatamente nesse conceito de agregar valor ao próximo. E eu pensei, assim, por que as pessoas não aprendem inglês no Brasil, né? Eu já tinha feito muitas pesquisas, visto que 95% da população brasileira não fala inglês, mesmo o Brasil sendo um dos países que mais tem escolas de idiomas no mundo. E aí eu fui atrás desse motivo e eu fui percebendo que simplesmente é isso. As pessoas não têm a mentalidade pronta para aprender um segundo idioma, né? Existem disparidades que assustam o brasileiro e por assustarem o brasileiro entram nesse conceito do nosso instinto de ser humano de se proteger das coisas. Então, se você lida com algo que você tem uma primeira experiência traumática, você não quer lidar com aquilo novamente, ou se você for lidar pela segunda vez e não tiver feito um processo de expansão de consciência, como a gente falou agora nesse vídeo, você vai continuar alimentando negativamente. Isso vai tender a crescer e ser cada vez pior na sua vida, se você não ressignificar, né? Então eu pensei, cara, então como é que eu posso mudar isso? Simples, ajudando as pessoas com mindset, ajudando as pessoas esse papo de mindset não é um papo de coach, tá, gente? Eu estudei neurociência, eu estudei uns 2 ou 3 anos de neurociência, conteúdo de Harvard, Dr. Howard Gardner, você pode procurar aí na internet, ele é um psicólogo de Harvard, criador das inteligências múltiplas, né? Inteligências múltiplas é basicamente que ele criou conceitos, artigos científicos falando de como funciona o nosso cérebro. E principalmente para aprendizados e absorções. E dentro das inteligências múltiplas existe o conceito da inteligência linguística, que fala como um ser humano desenvolve uma nova língua, né? E isso serve tanto para o inglês quanto para qualquer outro idioma, que é você trabalhar com familiarização, lembra que eu falei no início do vídeo, com associações positivas durante o seu dia. Associações positivas é exatamente essa estratégia que eu acabei de te falar, de você reprogramar o seu cérebro. Ao invés de você sentar, tem que estudar inglês, que saco, tem que estudar o que for, economia. Então, quando você senta com essa programação, vai dar tudo errado. E isso é uma associação positiva, você muda seu pensamento. Poxa, eu vou estudar inglês para mim ter um salário melhor, para mim fazer uma viagem legal, para quando tiver uma oportunidade lá na empresa que eu trabalho, ano que vem eles lembrarem de mim, eu conseguir me destacar, eu já ir me destacando para quando surgir a oportunidade, né? Então você ressignifica.
E ressignificar tem sido uma das minhas palavras mais fortes nesse período agora de maturidade que eu venho tendo e aqui desse movimento de criação do canal. E tem sido um processo muito gostoso aqui de criar conteúdo, porque, engraçado, que eu anotei alguns títulos para poder criar conteúdo aqui para vocês, anotei, e e alguns desses títulos que são ideias que eu quero trazer pra gente bater esse papo mais íntimo, mais bacana, mais, tipo, de melhoria, de desenvolvimento pessoal mesmo, voltado ao inglês, com o inglês em volta, ou nada ligado ao inglês, mas de certa forma ligado, porque acaba sendo tudo conectado, né? E aí, voltando nos títulos, então tem uns que eu criei já o roteiro do que eu quero falar, para que eu vá seguindo. Só que o que eu tenho mais gravado e o que eu tenho tido mais prazer em gravar é quando eu só tenho o título, eu sento, ligo a câmera e vou desenvolvendo um assunto na hora, como eu fui fazendo nesse vídeo. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quer aprender inglês comigo, o link tá aqui na descrição. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, eu tô postando vídeo todos os dias. Garanto que vai estar sempre agregando ali, ó, 1% no seu dia. Esse vídeo, se você assistiu aqui até o final, agregou 1% pra você. E o segredo é esse, é 1% melhor por dia. A gente se vê no próximo vídeo.